Olá, pessoal! Nesta primeira aula, iremos conhecer o Laboratório de Microbiologia Veterinária da UFLA, como vocês iriam conhecer em sua primeira aula prática na universidade. Aqui, as salas são organizadas sistematicamente a fim de dividir de acordo com as áreas de risco e de buscar uma maior eficiência na realização do trabalho. Esta primeira sala é a sala de autoclavagem, limpeza e secagem dos materiais. Temos nela uma bancada de madeira, o que é inadequado por se tratar de um material poroso, sendo assim, mesmo que limpemos com álcool 70%, pode ficar algum resíduo. O ideal seria bancadas de material impermeável não poroso. Observem também que todas as janelas do laboratório permanecem constantemente fechadas para que não haja corrente de ar, evitando contaminações tanto do laboratorista quanto da amostra trabalhada. A água deionizada é uma água que, após passar pelo deionizador, torna-se desprovida de íons. No deionizador, a água passa por um filtro para reter as partículas e depois por um filtro de carvão para reter as impurezas. Na sequência, passa por uma coluna com resinas que absorve todos os sais contidos na água, deixando-a com alta pureza e condutividade. Após a lavagem do recipiente com água deionizada, ele é levado e embrulhado com papel craft para posteriormente ser levado para a autoclavagem. Observe como ocorre o embrulhamento desse material com o papel craft. Após o embrulhamento do material com papel craft, é usado fitas adesivas para segurar as pontas e manter o material fechado durante a autoclavagem. A autoclave, como mostrada na imagem a seguir, funciona similarmente como uma panela de pressão, porém, ela alcança temperatura e pressão tão altas que é capaz de descontaminar materiais para descarte e alguns para reutilização. A autoclave possui travas de segurança e sempre deve haver um técnico responsável quando ela for ligada, por se tratar de equipamento muito perigoso para ser manuseado erroneamente. Por exemplo, a autoclave nunca pode ser ligada sem um limite mínimo de água, havendo risco de explosão caso não seja feito nada. Após autoclavado, caso o material seja reutilizado, como vidrarias, por exemplo, retiramos o material da autoclave após seu resfriamento e colocamos de molho em bacias com água e um pouco de hipoclorito de sódio, mais conhecido como água sanitária. Depois lavamos o material com detergente e escovas próprias, enxaguamos e por fim passamos a água deionizada novamente. Após a lavagem, o material vai para a estufa de secagem, já regulada na temperatura adequada. Caso o material seja usado em algum experimento, antes do pesquisador utilizá-lo, deve embalá-lo e submetê-lo a uma nova autoclavagem para esterilização. Na próxima sala, estão guardadas diversas vidrarias, como tubos de ensaio, beckers, Erlenmeyers, bastão de vidro, entre outros. Temos também uma bancada de madeira, micro-ondas, balança de precisão e espectrofotômetro. Muitos desses materiais são usados na preparação de meios de cultura. Os meios de cultura ficam guardados nesses armários. Eles vêm na forma de pó e para prepará-los dissolvemos uma certa quantidade de pó em água aquecida, como instruído na embalagem de acordo com cada meio de cultura. Depois é necessário esterilizá-lo para utilizá-lo. Em seguida, dando continuidade, na próxima sala temos bancadas de madeiras com bicos de Bunsen, que são utilizados para flambar as alças que são utilizadas para fazer estrias no meio de cultura, além de que trabalhar próximo à chama diminui os riscos de contaminações. Temos também a capela de fluxo laminar, que promove a circulação do ar dentro dela, permitindo que o pesquisador trabalhe no meio estéril com materiais biológicos que não podem sofrer contaminação do meio externo, o que garante um trabalho mais seguro. A capela também auxilia na proteção do pesquisador, mantendo-o relativamente afastado da amostra. Após a sua utilização, é abaixada uma lona e ligada à luz ultravioleta para descontaminá-la.
por cerca de 20 minutos. Assim que a luz ultravioleta é desligada, passamos álcool 70% por toda a superfície inferior da capela. Além disso, temos também nessa sala uma estufa para crescimento, com temperatura e umidade controladas, onde são colocadas as placas com meio de cultura após o estriamento com material biológico, para o crescimento dos micro-organismos. Nessa sala também são feitas lâminas e coradas pelo método Rapto. A última sala é a sala da biologia molecular. Essa área, vocês podem ver que é um microscópio que está tampado por um plástico. Ele é muito utilizado nessa sala para a identificação de micro-organismos. No caso de algumas bactérias, a partir da coloração de Gram, a gente pode observar no microscópio se a bactéria é Gram negativa, rosa, ou positiva, roxa. Esse segundo equipamento chama-se termociclador, a famosa máquina de fazer PCR. Ela serve para amplificar, multiplicar materiais genéticos e assim podemos identificar a presença de um micro-organismo específico a partir de seu DNA ou RNA. Aqui estamos vendo imagens de microtubos sendo colocados no equipamento que contém ali cotas da amostra já extraída. Esses tubos passam por um processo de alteração de temperatura dentro da máquina para que os segmentos de DNA possam se replicar. Logo em seguida, vocês podem ver as pipetas. Essas pipetas coletam um volume muito pequeno que pode ser medido de microlitros. Acontece que quando lidamos com a biologia molecular, os volumes podem ser muito pequenos e qualquer alteração na quantidade pode gerar um erro no seu experimento. Então, essas pipetas são extremamente precisas. Aqui temos o Vortex, que é um aparelho composto por um motor que realiza um movimento circular rápido capaz de agitar ou homogeneizar uma amostra. Aqui temos algumas geladeiras para guardar reagentes, amostras, etc. E por último, vocês podem ver que temos um compartimento nessa sala. Isso porque esse espaço é extremamente contaminado, pois é aqui que fazemos as eletroforeses. As eletroforeses servem para observarmos segmentos genéticos de um determinado organismo através de bandas. Em um próximo vídeo explicaremos melhor esse processo para vocês, mas a questão é que temos que fazer eletroforese em uma sala separada, pois usamos uma substância chamada brometo de etídio, que é altamente tóxico, carcinogênico e mutagênico. Então, nessa área você nunca deve tocar em qualquer superfície sem a devida proteção, e se for sair dela, saia também descartando suas luvas. Obrigado e até a próxima!